Resolução da questão 3 da Unifesp do ano passado. O gráfico representa o processo de aquecimento e mudança de fase de um corpo que está inicialmente sólido, de massa igual a 100 gramas. Sendo que a quantidade de calor absorvida pelo corpo em calorias e T, a temperatura do corpo em graus Celsius, determine: letra A, o calor específico do corpo em calorias por grama Celsius, na fase sólida, no estado sólido, e na fase líquida, no estado líquido. Letra B, a temperatura de fusão em graus Celsius e o calor latente de fusão em calorias por grama do corpo. Fusão é o processo em que ela se transforma em líquido. Na letra A, ele está pedindo o calor específico do corpo em calorias por grama graus Celsius nas fases sólida e na fase líquida. Veja no gráfico que no estado sólido, enquanto a temperatura do corpo sobe de 0 para 40 graus Celsius, o corpo absorve a quantidade de calor de 400 cal. Olha aqui, ó. Eu até fiz nesse primeiro desenho aqui, ó. A fase sólida é aquela em que a reta está inclinada, que a temperatura está aumentando. E está passando de 0 para 40 graus Celsius, e enquanto a temperatura passa de 0 a 40 graus Celsius, a quantidade de calor passa de 0 para 400. Cálculo do calor específico no estado sólido, só listado aqui, ou seja, quando a quantidade de calor variou de 400 cal e a temperatura de 40 graus Celsius. Fórmula do calor específico, que eu chamei de 1 é MC delta θ. A quantidade de calor é 400 calorias. A massa do corpo é dado do problema 100 gramas. C é o calor específico. Temperatura final pode ver que é 40 graus Celsius e inicial 0. Da onde você tira que o calor específico no estado sólido vai ser 400 sobre 4.000, que vai dar 0,1 cal por grama graus Celsius. Na fase líquida, enquanto a temperatura do corpo sobe de 40 graus Celsius para 60 graus Celsius, olha no meu desenho aqui, ó. É esse trecho em azul que eu coloquei aqui. Essa é a fase líquida. A temperatura está passando de 40 para 60 graus Celsius. Ou seja, está variando de 20 graus Celsius. E nessas condições, o corpo recebeu 400 cal. Então, eu chamei de a quantidade de calor que ele ganha nessa fase, que eu chamei de Q2, é MC delta θ. É 400 calorias que ela ganha. A massa continua sendo de 100, independente do estado. C é o calor específico do estado líquido e a temperatura sobe de 60 para 40, seria 60 menos 40. Fazendo os cálculos, tá? O calor específico do corpo no estado líquido vai ser 400 sobre 2.000, que vai dar 0,2 cal por grama graus Celsius. Letra B, a temperatura de fusão em graus Celsius, está pedindo, e o calor latente de fusão em calorias por grama do corpo. Veja bem, a fusão ocorre quando a substância passa de sólido a 40 graus Celsius para líquido a 40 mais Celsius. Ou seja, enquanto ela está mudando de estado, a temperatura dela não varia. E no caso, permanece constante, que nesse caso, nessa substância, é de 40 graus Celsius. Para se fundir, veja bem no gráfico, está aqui, ó. Para fundir, ela recebe a quantidade de calor dela passou de 400 para 800 graus Celsius. Então ela recebeu 800 menos 400, 400 calorias. Então, para se fundir, ela recebeu 400 calorias. A fórmula do calor latente de fusão é Q, que eu chamei de Q3, é M vezes L, onde L é o calor latente de fusão da substância. Substituindo a quantidade de calor que ela recebe para se fundir, que é de 400, a massa dela, que é 100, você vai descobrir que o calor latente de fusão dessa substância é 4 cal por grama. Você viu que essa aqui ficou mais simples? Não precisa fazer tudo aquilo que você falou. Questão 4. É sobre eletrodinâmica. Observe a charge.
em uma única tomada de tensão 110 volts estão ligados por meio de um adaptador dois abajures com lâmpadas incandescentes com indicações comerciais de 40 watts, 110 volts, um rádio relógio com potência nominal 20 watts, 110 volts e um computador com consumo de 120 watts, 110 volts. Todos os aparelhos elétricos estão em pleno funcionamento, todos funcionando juntos. Utilizando a representação das resistências ômicas equivalentes de cada aparelho elétrico, como RL para o abajur, RR para o rádio relógio e RC para o computador, esboça o circuito elétrico que esquematiza a ligação desses quatro aparelhos elétricos na tomada, no adaptador. E, a partir dos dados da potência consumida por cada aparelho, calcule a corrente total no circuito, supondo que todos os cabos de ligação e o adaptador são ideais. Letra B. Considerando que o valor aproximado a ser pago pelo consumo de 1 kWh é de 30 centavos e que os aparelhos permaneçam ligados em média 4 horas por dia durante os 30 dias do mês, calcule o valor a ser pago no final de um mês de consumo devido a esses aparelhos elétricos. Resolução. Utilizando a representação das resistências ômicas equivalentes de cada aparelho, como RL para o abajur, RR para o rádio e RC para o computador, esboça o circuito elétrico que esquematiza a ligação desses quatro aparelhos na tomada. A partir dos dados da potência consumida por cada aparelho, calcule a corrente total no circuito, supondo que todos os cabos de ligação ao adaptador são ideais. Veja bem, estando esses aparelhos funcionando normalmente, todos eles estão submetidos à mesma DDP, à mesma tensão, que no caso do exercício é de 110 volts. E para que isso ocorra, todos eles devem estar associados em paralelo, porque a principal característica da associação paralela é que a tensão a que todos estão submetidos tem que ser a mesma. Então, como todos os aparelhos estão funcionando dentro das especificações comerciais, a potência total dissipada é a soma das potências de cada um desses aparelhos. Então, a potência total seria a potência de um deles, que é 40, mais a do outro, que é 40, mais a do outro, que é 20, e mais a do outro, que é 120. Somando tudo, vai dar 220 watts. Então, a potência total é 220 watts, a corrente ele está pedindo e a tensão é a mesma para todos os aparelhos. Portanto, a corrente pedida vai ser 220 por 110, que vai dar uma corrente total de 2 amperes. Letra B. Ele quer saber o consumo, em média, quando aparelhos são ligados em média 4 horas por dia durante 30 dias do mês. Então veja bem, tempo de funcionamento, 30 dias vezes 4 horas por dia, que vai dar 120 horas. A fórmula da potência total, no caso, né, que seria energia por tempo. A potência total é 220 watts, que eu já chamo na letra A energia ele está pedindo e o tempo é 120 horas. Portanto, você vai ter uma energia de 26.400 watts, que passando para kWh vai dar 26,4 kWh. Como cada kWh tem um custo de 0,30, basta você multiplicar esse valor por 0,30, você vai achar o custo, que é R$ 7,92.